Olá, seja bem-vindo ao curso de Direção de Fotografia para curtas-metragens. Este curso é para você que é fotógrafo, cineasta, produtor audiovisual ou filmmaker que quer melhorar as suas produções audiovisuais. Este curso contém 10 aulas que abordarão os seguintes temas: câmeras e sensores, objetivas, movimentação de câmera, enquadramentos, balanço de branco, cor e composições, iluminação básica e esquemas de iluminação criativa, como fazer uma boa iluminação gastando pouco. Além de 2 lives para debate com a turma sobre o conteúdo. Este material estará disponível no YouTube, gratuitamente. Este curso está acontecendo graças à Lei de Incentivo Aldir Blanc, aqui no estado de Pernambuco. Eu sou André Martins, fotógrafo, cineasta, produtor cultural e instrutor do curso técnico de rádio e TV aqui do Senac de Pernambuco e serei seu instrutor neste curso. Para facilitar o entendimento deste curso, aparecerá algumas barrinhas, o que nós chamamos de letterbox, com o resultado final da produção. Então, terá toda essa nossa desenvoltura, esse contato, essa explicação prática e o resultado de algumas gravações, ele terá essa caixa preta, essa letterbox em cima e embaixo, para dar um entendimento melhor, um olhar cinematográfico do que foi gravado. Todo o nosso curso ele está sendo gravado com câmeras DSLRs, pois são câmeras mais acessíveis e é o que nós, cineastas independentes, temos mais contato, o que vai facilitar e poderemos ver a possibilidade que esse recurso pode nos dar para as nossas produções. Teremos contato também com alguns outros tipos de câmera que serão apresentados na primeira aula deste curso. Muito importante, você poderá colocar as suas dúvidas das aulas nos comentários aqui embaixo do YouTube. Eu lerei esses comentários e responderei. E alguns desses conteúdos podem ser assuntos das nossas lives ou até de outros vídeos. Fique atento também à descrição do vídeo. Lá poderão conter algumas leituras complementares, além de arquivos para uso nas suas produções. Meu nome é André Martins e bem-vindo à primeira aula sobre câmeras e sensores. Nessa nossa primeira aula, falaremos sobre alguns tipos de câmeras e seus sensores. Começaremos com a Action Cam, que é uma câmera de ação. Os modelos mais famosos que nós temos, as marcas mais famosas, é a GoPro. Ela se consolidou muito forte no mercado, mas hoje existem outras marcas de câmeras de ação. As câmeras de ação, elas têm uma ideia muito point and shot, Você apontar e disparar. São câmeras simples de serem usadas, manipuladas, e elas têm uma lente fixa. Você não tem muita regulagem para fazer. Elas são câmeras muito resistentes e pequenas, muito utilizadas para esportes radicais. Eu já rodei um filme com uma câmera dessa aqui, com essa Action Cam, que é um filme extra-terror. Tem até o quadro dele aqui atrás. Ela é uma câmera versátil, Você tem uma possibilidade de colocar ela em locais que não são possíveis colocar com câmeras maiores, Equipamentos maiores, leve, portátil, e ela é bem resistente. A qualidade de imagem dela não é tão boa quanto uma DSLR ou quanto uma câmera de cinema, uma câmera filmadora. Existe um filme que foi rodado inteiramente nessa câmera aqui, que é o Hardcore Henry, que é um filme de ação, um filme russo. E é bem legal, vale a pena assistir para poder ter essa ideia de como funciona, como é que foi feita a captação. O filme é todo rodado num plano sequência, num único plano, e é um filme bem alucinante, bem eletrizante, Você tem a visão em primeira pessoa do personagem. Em geral, esse tipo de câmera, como ela tem uma ótica muito específica, ela acaba sendo usada para fazer algum plano ou outro. Isso quando você não usa uma DSLR ou uma câmera filmadora. Outra câmera que também é possível rodar curtas-metragens e também já foi utilizada para longas-metragens é o próprio celular. O celular ele também filma, ele também grava. Tem suas limitações, assim como a Action Cam, que só tem basicamente uma lente. Hoje você tem até celulares com
mais objetivas, então você consegue ter uma variação, ter uma criatividade maior, uma versatilidade maior em termos das lentes delas, mas ele já foi usado, já vi alguns colegas meus usando para rodar documentários, que acaba sendo muito prático você botar a câmera, posicionar, controlar o ambiente, a atmosfera de luz e fazer aquela captação. Você consegue gravar o áudio direto dela, né, usando um microfone, até o próprio microfone do celular você consegue fazer uma captação interessante e você consegue fazer alguns vídeos, algumas produções interessantes. E é um orçamento bem baixo, né? Você pensar que todo mundo tem um celular, é possível gravar. Claro que você não vai ter uma qualidade de imagem tão precisa e tão refinada como uma câmera filmadora ou como uma DSLR. Próximo item que vamos falar é justamente sobre as DSLRs, né, que são câmeras fotográficas, né, elas foram construídas inicialmente para serem câmeras fotográficas, mas elas também filmam e gravam. Podemos fazer captação, né, produzir um curta-metragem, fazer um trabalho audiovisual utilizando a nossa própria câmera fotográfica. O que é importante a gente ressaltar que existem vários modelos de câmeras, né? E dependendo do modelo que você vai usar, você vai ter uma facilidade melhor para poder pós-produzir essas imagens. Existem câmeras, modelos diferentes, fabricantes diferentes, e o que é importante a gente destacar aqui é justamente o tamanho do sensor da câmera. Algumas câmeras elas vão ter um sensor full frame, um sensor de quadro cheio, e outras câmeras vão ter um sensor que a gente chama de APS-C, que é um sensor cropado, um sensor menor. O que isso vai interferir na nossa imagem? Além de ter uma percepção um pouco reduzida da luz, quanto maior o sensor, melhor a percepção de luz, melhor a captação, e você vai ter uma qualidade melhor de imagem, algumas objetivas, né, algumas distâncias focais que você for usar, dependendo da câmera, você vai perder ou ganhar em quadro, né, em imagem. E isso pode interferir um pouco na estética do seu filme. O que eu quero dizer com isso? Se você for usar uma objetiva grande angular, que você quer ter uma área maior para poder visualizar um espaço pequeno, possivelmente você vai precisar de uma grande angular, um ângulo de vista maior numa câmera de sensor pequeno, de sensor APS-C, do que uma câmera de sensor de quadro cheio. Você tem uma relação, um fator de crop, um fator de corte, dependendo da objetiva que você for usar e dependendo da câmera que você for usar. E o mesmo acontece ao contrário. Se você quiser ganhar uma distância, quiser gravar alguma coisa um pouco mais distante, se você for usar um sensor APS-C, você ganha uma distância maior do seu assunto, né? Você se aproxima mais do seu assunto sem precisar se deslocar muito. Diferente de uma full frame, já que ela vai pegar o quadro cheio, então você vai ter esse fator de crop, que é bom atentar a isso. Você precisa saber qual é o tipo de câmera que você vai usar para você poder trabalhar as objetivas. Dependendo da câmera que você vai usar, você vai ter um sensor diferente e esse sensor vai ter esse fator de crop que vai influenciar o seu ângulo de vista da sua imagem. Então existem algumas câmeras filmadoras que elas vão ter sensor APS-C, elas podem ter um sensor full frame, elas podem ter um sensor Super 35 ou um sensor de um formato mais quadrado. O tamanho do sensor ele não está diretamente ligado à resolução da captação de vídeo. Então você pode ter, como esses sensores aqui são de tamanhos diferentes, mas eles gravam em Full HD, 1920 por 1080. Você pode ter um sensor full frame, nessa proporção aqui, e ele gravar em 4K, em 6K. A resolução ela não está atrelada propriamente ao tamanho do sensor, à proporção do sensor. Então, tem essa ciência, quando você for pegar uma câmera para gravar, você saber qual é a proporção do seu sensor, que isso vai dar diferença na sua captação de vídeo. Possa ser que você tenha uma ideia de imagem mais quadrada, vamos dizer assim, mais retangular, e você vai ter uma imagem que ela é mais achatada, como o Super 35. Então você vai ter uma imagem um pouco diferente, uma estética um pouco diferente para o seu vídeo. E o mesmo vale para o contrário. Você quer ter uma imagem mais achatada, mais wide, né, para dar aquela ideia de cinema. E se você for trabalhar com um sensor full frame, você talvez tenha que ter cortes na sua imagem. Outro modelo que nós temos, mas eu não consegui trazer para o nosso curso por questões orçamentárias,
são as câmeras mirrorless, que da tradução literal são câmeras sem espelho, mirrorless. Elas são câmeras fotográficas que também filmam e gravam e têm sido as queridinhas dos filmmakers e até de alguns cineastas. Elas são câmeras menores, mais leves, e elas não têm esse jogo de espelhos, essa construção de espelho, e nem o pentaprisma para poder ver o que está sendo gravado, para ver o que a câmera vai ver. O sensor dela fica basicamente à mostra. Alguns modelos nem obturador mecânico tem, ela trabalha totalmente eletronicamente. Por conta disso, sendo uma câmera mais moderna e com mais recursos, ela acaba sendo um pouco mais cara também. Muitos desses modelos mirrorless, eles já têm estabilizador de imagem no próprio sensor. Então vai garantir imagens mais estáveis e vai eliminar bastante do efeito rolling shutter, que é um efeito que gera na câmera conforme você vai gravar e dependendo da velocidade do seu objeto ou da movimentação da sua câmera, ela vai gerar certa deformação na imagem. Elas têm uma resolução de gravação, geralmente começam com 4K ou superior a isso. Agora nós vamos ver uma filmadora, mas vamos para outro local para eu mostrar esse equipamento para vocês. Então, jovens, trouxe vocês aqui para mostrar esse último recurso, essa última câmera, esse último tipo de câmera que a gente vai falar um pouco, que é uma câmera filmadora. Existem diversos modelos de filmadora, mas o que o nosso orçamento deu para apresentar foi essa aqui. Essa aqui, diferente de uma DSLR, como a gente já viu, ou de uma mirrorless, ela é uma câmera voltada para filmar. Ela apenas filma, ela não fotografa. DSLR ou a mirrorless, elas são câmeras fotográficas que filmam. A filmadora aqui, ela vai ter alguns recursos que vai facilitar a vida de quem vai operá-la. Por exemplo, recurso de picking ou pico, que é para facilitar o foco, quem estiver operando a câmera saber onde é que está focando na imagem. Ela também tem zebra, que facilita para poder visualizar as zonas em relação à exposição, se está muito exposto, pouco exposto, a relação da luminosidade no frame, no quadro da imagem. Ela tem filtro ND, tem alguns recursos que vão facilitar a vida do cinegrafista, do operador de câmera ou do diretor de fotografia. Esse modelo aqui tem uma objetiva que ela não é intercambiável, ou seja, ela é fixa, ela é presa na câmera. Não tem como a gente trocar a objetiva. Então ela dispensa você levar a câmera e um jogo de lentes, um jogo de objetivas para a sua gravação. Isso encurta muito o fluxo de trabalho, facilita muito o trabalho de quem vai gravar, de quem vai produzir, mas ela vai limitar um pouco a criatividade. Por conta disso, essa câmera também é chamada de câmera de produção, porque ela encurta o trabalho, encurta o fluxo, então você grava e edita. Ela tem essa possibilidade. Ela também tem algumas outras entradas, né, alguns outros acessos para você transmitir, fazer transmissão ao vivo, seja para internet, seja para emissora de TV. Então tem essa conexão que também facilita esse tipo de trabalho. Outra coisa que ela vai ter, diferente de uma DSLR como a gente está usando, ou algum modelo mais antigo, você tem a possibilidade de escolher o arquivo que você quer trabalhar, o codec que você quer trabalhar. Então, se você quer um arquivo mais denso ou um arquivo mais leve para poder fazer a captação, e você também pode escolher o aspect ratio, o formato que você vai gravar. Essa aqui, por exemplo, você pode escolher se você quer gravar em 16:9, que é o mesmo formato que a gente está trabalhando aqui, ou o formato 4:3, aquele formato mais quadrado, de televisão mais antiga, né? Você tem essa possibilidade. E dependendo do modelo de câmera, pode ter outros modos de gravação. Outro fator importante para falar sobre esse modelo de câmera, que ela tem uma objetiva, que ela tem um cine style, né? Ela tem um estilo mais cinematográfico. Você consegue controlar o diafragma dela de maneira mais suave, diferente de uma objetiva de DSLR, que cada posição que você altera, cada diafragma que altera, ele fecha rapidamente e isso dá um baque na câmera, né? Além de trepidar um pouco a imagem, ela fecha, ela altera a exposição muito brusca. Essa objetiva aqui, ela não faz isso. E você controla o diafragma direto da objetiva e não no corpo da câmera, como é uma DSLR ou uma mirrorless. A não ser que você tenha uma objetiva de cinema, que aí sim o diafragma dela vai ser na própria objetiva e não o controle dela vai ser no corpo da câmera. Mais um detalhe para falar, isso aqui é uma câmera que
trabalha com um orçamento intermediário, né? É uma câmera que vai variar entre 30 a 45 mil reais. Bastante dinheiro, não? Mas as câmeras de cinema, elas têm um porte, um custo, um valor, na verdade, mais alto, né? 60 mil, 80 mil, dependendo do modelo. Tem os modelos mais em conta, mas você também vai precisar comprar objetivos e uma série de outros recursos para poder utilizar aquela câmera, como monitor, microfone, suportes, né, baterias para poder fazer aquela câmera funcionar e você trabalhar com os recursos necessários. Essa aqui basta você comprar e utilizar. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês e agora a gente vai voltar para o nosso cenário novamente. Voltamos ao nosso cenário inicial para falar de mais um assunto que é bem importante entre as câmeras de vídeo, que é o Dynamic Range, ou alcance dinâmico. O alcance dinâmico nada mais é do que a faixa de luminância que a sua câmera consegue captar. O que isso significa? Dependendo do modelo de câmera que você tem, ela vai conseguir captar mais ou menos faixas de luminosidade na imagem. Traduzindo isso, significa que uma câmera com alcance dinâmico maior, ela vai conseguir perceber melhor a diferença entre zonas claras e zonas escuras da imagem. Ela consegue captar mais informações de meios tons. Isso vai garantir que ela perceba mais informação em zonas onde tem mais luz e em zonas onde é que tem menos luz. Isso vai facilitar muito o trabalho na pós-produção. Se você precisar fazer uma correção de cor, fazer um ajuste de exposição na pós-produção. Depois que seu vídeo está gravado, depois da edição, se precisar fazer alguma correção de cor, você consegue fazer isso com mais tranquilidade. Entretanto, o alcance dinâmico ele vai influenciar diretamente no preço da sua câmera. Se uma câmera ela tem um alcance dinâmico muito grande, ela consequentemente vai ter um preço muito caro, um preço muito grande. Para vocês terem uma ideia, essa câmera aqui, a câmera que eu uso, que é uma 6D, uma DSLR, ela para vídeo, ela tem o alcance dinâmico, se eu não me engano, entre 10 ou 12 stops, né? 10 ou 12 posições para poder fazer essa captação. Então, entre a zona mais escura da imagem e a zona mais clara, você vai ter 12 níveis de luz entre a parte mais clara e a parte mais escura da imagem. E uma câmera de cinema, como exemplo que eu peguei a Red, né, vou colocar uma imagem dela aqui agora. Esse modelo de câmera, ela tem um alcance dinâmico de 17,6, né, entre 17 e 18 stops. O que significa? Significa que a câmera ela vai conseguir perceber muito mais luz em zonas escuras e ela consegue perceber muito mais, quando eu digo luz, eu digo informação. Ela vai perceber muito mais informação nas zonas escuras e nas zonas claras. O resultado que ela vai ter trabalhando com ISOs altos, né, com um sensor mais sensível à luz, ela não vai gerar tanto ruído na imagem. Então, consequentemente, isso é muito bom para situações adversas de luz. Se você for trabalhar numa região mais escura, que tenha pouca luminosidade, fazer alguma imagem noturna. Isso faz muita diferença. Só que isso também interfere diretamente no preço. Essa câmera aqui, que é uma full frame, né, uma DSLR full frame, ela custa em torno de $1.600. Enquanto essa câmera de cinema que eu acabei de comentar, só o corpo, sem nenhum acessório, sem bateria, sem nada, ela sai por $59 mil, o preço dela inicial. É mais caro, né? Mas vai ter um resultado de imagem que, dependendo da produção, se for uma grande produção, se você tiver essa necessidade de trabalhar, de ter essa qualidade de imagem, você vai precisar ter uma câmera dessa. Lembrando que câmeras com alcance dinâmico maior têm melhor desempenho em condições difíceis de luz. Com pouca luminosidade, ela vai ter um desempenho melhor do que câmeras com alcance dinâmico menor, né? Uma câmera normal como essa aqui, ela vai ter uma dificuldade, vai ter que aumentar muito o ISO, vai granular a imagem, você vai perder aquela fidelidade de cor, isso vai dificultar bastante a sua captação. Eu vou agora simular um pouco a imagem para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa questão do alcance dinâmico. A câmera, quando ela está com alcance dinâmico maior, ela geralmente você grava ela também num cine style, né, no estilo de gravação que a câmera tem, que ela vai deixar a imagem mais flat, mais plana, né? Você não vai ver uma diferença muito grande entre áreas escuras e áreas claras.
O pessoal também costuma chamar isso de imagem lavada. Alguns falam, não, a imagem está lavada porque ela ainda está crua, ainda vai ser trabalhada em cima. E eu vou agora passar uma imagem já com um alcance dinâmico reduzido, essa simulação. Você está vendo uma diferença muito grande entre zonas claras e escuras, né? Não tem um meio termo, a imagem ela fica fica ruim, né? Ela começa a granular um pouco, ela vai dar essa característica de imagem. Fazendo um paralelo para vocês entenderem, se a gente gravar com alcance dinâmico baixo e a gente quiser tratar isso na pós-produção, é como se a gente estivesse tratando um arquivo JPEG. Pega um arquivo JPEG com uma qualidade não tão boa e tenta editar, manipular essa imagem no Lightroom, por exemplo, num programa de edição. E quando você trabalha com câmera com alcance dinâmico maior, né, um alcance dinâmico melhor para trabalhar, é como se você estivesse editando uma imagem em RAW. Então ela vai ter mais informação para você perceber as zonas claras, as zonas mais escuras, os tons médios, as cores, e você consegue fazer esses ajustes com mais tranquilidade. E finalizando nossa aula, o último ponto muito importante a gente ressaltar em termos de câmeras, que também vai influenciar no valor, é a questão do frame rate. O que é o frame rate? O frame rate é a taxa de quadros que a câmera consegue gravar dentro de um segundo. Simplificando o conceito de frame rate, nada mais é do que a quantidade de fotos que a sua filmadora faz dentro de um segundo. Tendo em vista que essa imagem que vocês estão vendo minha agora é uma cinematografia. Nada mais é do que uma sequência de imagens dentro de um segundo que dão essa ilusão de movimento. Se a gente pausar o vídeo agora, vocês vão ver que é uma foto, né, uma sequência de fotos para poder dar essa ilusão de movimento e gerar esse vídeo, né, essa gravação. Logo, o frame rate é a quantidade de fotos, frames, que uma câmera faz dentro de um segundo para você ter essa construção de imagem. Quanto maior a quantidade de frames que ela faz dentro de um segundo, você consegue trabalhar melhor uma imagem em slow motion, ou seja, uma imagem em câmera lenta. O comparativo que precisamos fazer com relação ao frame rate é em relação à nossa visão. A visão humana ela trabalha a 24 Hz. Traduzindo isso para a câmera, são 24 frames por segundo. Se nós utilizarmos uma gravação abaixo disso, teremos a sensação que o vídeo está travando, que ele está pausando, está com algum problema. Isso é perceptível em algumas produções de stop motion, né? Exemplo de filmes como A Fuga das Galinhas, né? Ou o clássico desenho infantil Pin. Você tem uma outra técnica para poder fazer essa animação e você cria essa estética de filme travado, né? De stop motion. Tendo em vista essa questão dos 24 Hz, né? Dos 24 FPS, qualquer gravação que você fizer acima disso, você consegue converter para um slow motion com mais tranquilidade. Exemplo, vamos dizer que a gente vai fazer uma gravação a 240 FPS. Eu consigo estender esse vídeo, 1 segundo de vídeo a 240 FPS para 10 segundos de vídeo a 24 FPS. Então eu consigo em 1 segundo de gravação a 240 transformar em 10 segundos de gravação a 24 frames por segundo, apenas diminuindo a velocidade do vídeo. Claro que, mais uma vez, quanto maior o frame rate que a câmera possibilita você trabalhar, melhor processador ela vai precisar de ter, melhor cartão de memória para poder fazer essa captação, né, para conseguir gerar toda essa informação e gravar e você poder utilizar isso. Consequentemente, você também vai ter arquivos mais pesados. Isso, consequentemente, encarece um pouco a sua produção. E equipamentos com frame rate maiores, eles costumam ser mais caros. Essa câmera aqui, a câmera que está me gravando, ela trabalha até 30 FPS, que não é um FPS, um frame rate muito usual para cinema. Ele geralmente trabalha com 24 ou trabalha com frame rate maior que isso quando precisa fazer um slow motion. Do contrário, dá uma sensação meio robótica na imagem, né? A imagem fica muito rápida, perde esse quê natural na gravação. Então, jovens, espero que vocês tenham gostado. Estamos finalizando aqui a nossa primeira aula do nosso curso de direção de fotografia para curtas-metragens. E próxima aula que teremos é sobre objetivos. Se surgiu alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para eu poder responder isso ou até virar tema
de um próximo vídeo, da nossa próxima live. Então é isso e até a próxima.